José, traição e propósito. Você já foi traído por alguém que dizia te amar? Já sentiu como se o chão tivesse sumido dos seus pés? Como se a vida tivesse parado sem avisar? Já sentiu o peso de ser abandonado, esquecido? Como se o seu valor tivesse sido arrancado de dentro de você? José sentiu tudo isso. Mas o que ele não sabia é que a dor que enfrentava estava moldando o seu destino. Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais impactantes da Bíblia. A história de um homem rejeitado pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, preso injustamente, mas que nunca deixou de crer. E no fim, Deus o exaltou diante de todos. Essa não é apenas a história de José. Pode ser a sua história também. José era o filho preferido de Jacó. O patriarca o amava tanto que lhe deu uma túnica colorida, algo raro e simbólico, um sinal de honra, preferência e destino especial. Mas esse presente foi o início de um ciúme que viraria tragédia. José começou a ter sonhos, não sonhos comuns, mas visões espirituais de grandeza. Sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam ao dele. Depois, sonhou com o sol, a lua e as estrelas se inclinando diante dele. Mas nem todos conseguem lidar com a luz dos outros. E às vezes, quem vive em trevas não suporta quem sonha com o céu. Os próprios irmãos, sangue do seu sangue, começaram a odiá-lo. E quando surgiu a oportunidade, eles não pensaram duas vezes. Se essa história tocar o seu coração, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que fortalecem a sua fé. José é enviado pelo pai para levar alimentos aos irmãos que estavam no campo. Um gesto simples, uma missão de cuidado. Mas ao chegar lá, os irmãos tramam algo cruel. Eles o agarram, rasgam sua túnica e o jogam dentro de uma cisterna vazia, uma cova sem saída. Depois, ao verem uma caravana de mercadores ismaelitas, decidem vendê-lo como escravo, vendido por moedas, como um objeto. Imagine a dor de José, traído por quem deveria protegê-lo, arrancado da família, com apenas 17 anos, carregando o peso de sonhos despedaçados. Quantas pessoas hoje vivem com esse mesmo sentimento de que foram deixadas na cova da vida, com promessas destruídas e o coração em pedaços? José é levado ao Egito, um jovem estrangeiro sem identidade, sem liberdade, sem voz. É vendido como escravo a Potifar, um oficial do faraó. Mas José não se entrega à amargura. Mesmo escravizado, ele trabalha com excelência e Deus o abençoa. Tudo o que ele toca prospera. Potifar percebe isso e o coloca como administrador da casa. Mas com o favor, vem também a provação. A esposa de Potifar se sente atraída por José e tenta seduzi-lo. Ele recusa, ele foge, mas ela mente. E José, que havia feito o certo, é jogado na prisão como se fosse um criminoso. Mais uma vez, injustiça. Mais uma vez, rejeição. Mais uma vez, escuridão. Mas o céu continuava olhando por ele. Na prisão, José poderia ter se rendido à dor, mas ele continua servindo mesmo no fundo do poço. Continua interpretando sonhos, continua sendo fiel. Lá, ele ajuda 2 oficiais do rei, o copeiro e o padeiro. Interpreta os sonhos de ambos. E ao copeiro, que seria restaurado ao cargo, José pede: quando estiver livre, lembre-se de mim. Mas o tempo passa, e o copeiro esquece de José. Mais uma decepção, mais uma promessa que não se cumpre, mais uma porta que não se abre. Quantos de nós estamos assim hoje? Esperando por justiça, por reconhecimento, por libertação, e tudo o que recebemos é silêncio? 2 anos se passam, até que o faraó tem um sonho perturbador. Nenhum mago, nenhum sábio, ninguém consegue interpretá-lo. É nesse momento que o copeiro se lembra de José. Ele é chamado.
Sai da prisão direto para o palácio. Diante do rei mais poderoso da terra, José diz: não está em mim, mas Deus dará resposta de paz ao faraó. Ele interpreta o sonho: 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e ainda dá conselhos de como se preparar. Faraó, impressionado, pergunta: haveria alguém tão sábio e cheio do Espírito de Deus como este? E coloca José como governador de todo o Egito, de escravo a governador, de esquecido a exaltado. Quando Deus quer levantar alguém, nada pode impedir. Durante a fome, os irmãos de José vão ao Egito em busca de comida. Eles não o reconhecem. Agora ele é um homem importante, vestido como um egípcio. Mas José os reconhece. Ele poderia se vingar, poderia humilhá-los, mas prefere testá-los, ver se haviam mudado. E ao perceber o arrependimento genuíno nos irmãos, José não segura as lágrimas. Ele se revela e diz: eu sou José, o irmão que vocês venderam. Os irmãos ficam em pânico, achando que ele os puniria. Mas José responde: não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus, para preservar vidas. José compreende que sua dor foi o caminho para salvar uma nação inteira, que sua humilhação foi a estrada para o propósito. Talvez a maior traição da sua vida esteja te empurrando para o maior testemunho que você já viverá. A cova não te enterrou, ela te preparou. A prisão não foi o fim, foi o lugar secreto onde Deus moldou o seu caráter. As perdas, os atrasos, os silêncios de Deus são ferramentas na construção de algo eterno. Porque onde os homens veem fim, Deus vê começo. Você que está ouvindo essa história agora, talvez esteja se sentindo como José, ferido, preso em algo que não merece, esperando por justiça, por resgate, por resposta. Ouça com atenção: Deus não te esqueceu. Você não foi deixado de lado. Você está sendo preparado. O tempo da sua exaltação vai chegar. E todos aqueles que duvidaram verão o que Deus fez com a sua vida. Seu chamado é maior que a sua dor. Se você está esperando por justiça, por um recomeço, por uma virada de Deus na sua vida, escreve agora aqui nos comentários: Deus está trabalhando na minha história. José venceu porque escolheu confiar, e você também vai vencer. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.